Dom Américo Aguiar é hoje ordenado bispo e tem por missão ser auxiliar no Patriarcado de Lisboa e, por certo, no horizonte da Jornada Mundial da Juventude, onde vai estar seriamente empenhado na sua organização. Uma ocasião para, no dia da sua ordenação episcopal, recordarmos o percurso de Américo Aguiar e também os desafios que tem agora pela frente. Bom dia, Dom Américo Aguiar, obrigado por estar neste programa 70x7. Confesso que talvez o chamo Padre Américo durante a entrevista ainda é por força dos hábitos, não é, que se foram sedimentando, mas agora como bispo tem novos desafios pela frente e creio que muito recentemente esteve com o Papa Francisco. O que é que ele lhe pediu para o seu ministério episcopal? Ora, bom dia a todos. O Padre Américo há de ser sempre a base disto tudo, não é? Por isso não haverá problema quanto a isso. O Papa Francisco surpreendeu-me, porque eu ia muito nervoso, como podem imaginar, nessa manhã de quarta-feira, e quando chegou a minha vez, eu disse que era o Padre Américo, que é o Santo Padre que tinha nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa há poucos dias atrás, e o Santo Padre fez-me um gesto e disse assim: tu não és Lisboa, e eu fui-te buscar ao Porto. E eu a partir daí fiquei completamente esmagado, porque nós temos sempre a ideia que o Santo Padre tem mais que fazer do que essa preocupação muito pessoal. Aliás, que sublinhámos nele essa preocupação com cada um, mas nunca esperei que se chegasse ao ponto de gravar nas suas preocupações e na sua informação, porque não estava previsto que eu ali estivesse, e portanto senti-me ainda mais pequenino, mas ao mesmo tempo o pai e o filho, que diz: olha, eu conheço-te, eu sei quem és. Não é? E depois a conversa muito à volta da Jornada Mundial da Juventude, nas suas expectativas, nos seus sonhos, na sua preocupação, e no trabalho, na colaboração, no acompanhamento e na disponibilidade total para com o Sr. Cardeal Patriarca, o Sr. Dom Clemente. Portanto, foi uma conversa muito com o pé no chão, em Portugal, em Lisboa, coisa que me surpreendeu, confesso. Deixou algumas indicações concretas para esse trabalho de organização das Jornadas Mundiais da Juventude? Deixou algumas, mas isso lá virá o tempo para nós partilharmos, mas o que eu digo é que fui positivamente surpreendido pelo realismo e pela informação muito prática, muito real, muito portuguesa, que o Papa tem em relação à organização da jornada. Isso significa que temos ali alguém com quem vamos trabalhar, que vai ser uma ajuda fundamental para que tudo corra bem, porque está a par de todos os pormenores em relação à realidade da Igreja em Portugal e em relação, de modo especial, a este desafio da organização da Jornada Mundial da Juventude em 2022. E esse conhecimento do novo Bispo Auxiliar de Lisboa, que caráter dá também à nomeação do Papa Francisco? É assim, eu tenho consciência, às vezes a gente brinca com isso, tenho consciência que o Santo Padre confia naquilo que são os corpos intermédios da Igreja, não é? O Santo Padre não conhece o Padre Américo, ou não conheceu o Padre Américo de lado nenhum, como é óbvio. E alguém, neste caso o Sr. Cardeal Patriarca, que recomenda, aliás, segundo as regras, recomenda vários, e a escolha caiu sobre mim. Não sou melhor que os outros, até se calhar em algumas coisas sou mais frágil, sou pior, mas as circunstâncias que o Santo Padre entendeu recaiu sobre mim, sob a indicação do Sr. Dom Manuel, e sobre todos aqueles e aquelas que foram chamados a pronunciar-se sobre este Padre e sobre outros colegas que estamos no trabalho do dia-a-dia, no front office daquilo que é a pastoral da Igreja, desta Igreja em saída, e não entendo que seja melhor nem pior, nem que esteja acima dos outros, pelo contrário, o que tenho consciência nos últimos tempos é que se tinha muito que fazer, agora passa a ter muito mais. Isso por certo que sim. Estamos a gravar esta entrevista uns dias antes da ordenação e na Universidade Católica no Porto, enfim, num ambiente que esta casa também, por certo, traz de memória ao percurso do Dom Américo Aguiar, que já iremos recordar. Antes falemos ainda da ordenação. Dom Manuel Clemente vai presidir essa ordenação e depois o Bispo do Porto e o Bispo do Panamá, o Arcebispo do Panamá, serão os coordenantes. Porquê esta escolha de Dom Oloa? É assim, primeiro a opção foi seguir a tradição dos últimos anos na Diocese do Porto, a quando da ordenação de algum sacerdote como bispo para servir outra igreja. E aconteceu isso em 1967 com o Sr. Dom Manuel Vieira Pinto, que lembro, que tem 90 e poucos anos, não está bem, está fisicamente bem, mas tem uma doença de Alzheimer e alguma demência,
mas que lembramos com carinho e rezamos por ele. Depois o Sr. Dom Januário Turgal Ferreira, quando foi para Lisboa em 1989, e o Sr. Dom Carlos Azevedo em 2005. Por isso decidimos seguir essa tradição de os bispos que iam para outras dioceses serem ordenados na Trindade e a celebração presidida pelo respectivo bispo que ia acolher o novo bispo no serviço de colaboração da sua igreja. Depois o Sr. Dom Manuel Linda, obviamente, o bispo do Porto, obviamente, com muito gosto, com muito orgulho, com muita honra. Aliás, aproveito para lembrar que ele está a completar um ano que chegou ao Porto, com muitos desafios, com a Igreja do Porto, a Diocese do Porto é grande, tem grandes qualidades, tem grandes problemas e tem grandes soluções, não é? Portanto, mas rezamos por ele e damos graças a Deus por este pastor que a Igreja, que o Santo Padre deu à Igreja do Porto. Depois o Arcebispo de Panamá, porque eu estou convencido que a minha nomeação se encaixa no contexto da Jornada Mundial da Juventude e eu estive 3 semanas em novembro do ano passado no Panamá, fui acolhido pelo Sr. Dom José Domingo Ulloa, depois em janeiro outras 3 semanas e passei a conhecer um pastor da América Latina, um pastor a Papa Francisco, não é? E cativou-me profundamente desde a primeira hora, todos os problemas, as dificuldades, porque nós temos que agradecer muito a este bispo. Eu estou convencido que as Jornadas Mundiais da Juventude vão ter uma era antes do Panamá e depois do Panamá. Porquê? Porque Panamá é um país pequeno, estamos a falar de 8 dioceses, uma população metade de Portugal, uma geografia muito também mirrada e que, contra tudo e contra todos, candidatou-se, foi escolhida, organizou e foi um sucesso. Mas o coração de tudo isto foi o Dom José Domingo e eu que isto Ele também... foi repetindo que os pequenos podem sonhar em fazer grandes coisas. Exatamente. Não é? E, portanto, não sonhava eu o que é que ia acontecer a seguir e quando se aconteceu o que aconteceu, numa chamada telefónica com ele, aliás ele ligou-me em razão da notícia ter sido pública e disse-me que teria muito gosto em vir a Portugal. Eu disse-lhe, olha, veja lá, porque isto é um bocadinho fora de mão, que tinha muito gosto, e naquela conversa de coração eu disse-lhe, então se vier será um dos bispos ordenantes. E ele disse imediatamente que sim, e eu fiquei muito grato. E depois tenho consciência que todos os outros senhores bispos também são ordenantes. E gostava de referir o Sr. Dom António Taipa, que foi meu reitor no Seminário Maior, que tanto me ensinou, que tanto nos ensinou, que tanto temor tínhamos dele, até conheciam as passadas dele nos corredores do seminário, eram para nós sinal de alerta. E o Sr. Dom Pio, de quem fui vizinho de quarto durante os últimos 7, 8, 10 anos, e também que certamente em horas pouco católicas que eu chegava, ou que fazia mais barulho ou menos barulho, e o Sr. Dom João Miranda, e agora os novos bispos auxiliares, o Sr. Dom António Augusto, o Sr. Dom Armando Esteves Domingos, o Dom João Labrador, tantos e tantos. Passaram no passo aqui episcopal do Porto. Onde... Mas eu tenho consciência que são todos, o Sr. Dom Manuel Clemente preside, e depois todos os senhores bispos são coordenantes e honram-me muito o acolhimento fraterno que me fizeram desde a primeira hora. Que desafio é este da organização da Jornada Mundial da Juventude e que relevância vai ter para a Igreja Católica em Portugal? Como na história das jornadas há um antes e depois do Panamá, na história da Igreja em Portugal vai haver um antes e depois da Jornada Mundial da Juventude? Eu estou convencido que sim e espero que pelas melhores razões. Nós não podemos esquecer que esta organização está ombro a ombro com os Jogos Olímpicos, por exemplo, ou com grandes competições internacionais do mundo do desporto. Nós nunca em Portugal tivemos, ou viremos a ter, num espaço de tempo tão curto, tantos jovens oriundos de tantos países diferentes. Não é? E depois, uma coisa que é muito bonita e marcante, tantos jovens, tantos países, às vezes países que estão em guerra e estão em dificuldades, e vemos os jovens ali fraternalmente uns com os outros. São centenas de milhares de jovens que vêm com o intuito de fazer a paz, fazer o bem. Aliás, as autoridades de segurança ficam sempre surpreendidas, porque normalmente quando há um ajuntamento, ou por razões de concertos musicais, ou por outro tipo de eventos, há sempre alguma tensão e ocorrem às vezes pontualmente alguns incidentes, e é interessante ver que nas Jornadas Mundiais da Juventude, onde já se encontraram milhões e milhões de jovens, a questão dos incidentes nunca se coloca, porque as pessoas vêm de coração aberto para fraternalmente partilharem aquilo que é a vivência da sua fé e mesmo no encontro com irmãos e irmãs de outras confissões, como nós vimos no Panamá, os gestos muito, muito proféticos dos muçulmanos, dos nossos irmãos judeus e até de algumas igrejas evangélicas que também alinharam e acolheram jovens como peregrinos no Panamá. E aqui permite acrescentar que
mais importante que o evento propriamente dito, para a Igreja em Portugal, são estes 3 anos e alguns meses de preparação, porque implica a envolvência de todas as dioceses de Portugal. Isto é um evento que acontecerá em Lisboa, da responsabilidade direta de Lisboa, mas só pode ter sucesso se for da corresponsabilidade de todas as dioceses. Estamos a falar continente e ilhas, não é? A pré-jornada, os jovens portugueses vamos ter, e os jovens que me permitam que eu diga vamos ter que trabalhar em conjunto, de norte a sul, do interior ao litoral, de maneira a preparar tudo para acolher as centenas de milhares de jovens que virão ao encontro do nosso país e das nossas realidades culturais e as mais diversas. E depois o dia seguinte, é assim, o dia seguinte também tem que significar um projeto que não digo que modifique totalmente, mas que marque um rumo por dentro, pelo coração, daquilo que é pastoral dos jovens em Portugal. Como disse o Sr. Manuel Clemente, nos últimos anos há sinais muito positivos de movimentos de jovens, sejam as missões país, sejam as equipas Nossa Senhora, sejam os escuteiros, sejam movimentos jovens ligados às congregações religiosas e institutos. Portanto, estamos numa altura muito positiva, muito efervescente, e isto tem que significar, tem que ser sinais vivos dos tempos modernos, para que nós, os responsáveis, tenhamos consciência que, como diz o Papa, temos a mania de insistir, os jovens são os homens do amanhã. Não, o Papa está farto de dizer, há dias dizias, são os jovens de hoje, nada de empurrar lá para a frente. Eu agora, eu imediatamente. E como diz o Sr. Cardeal Patriarca, a Jornada Mundial da Juventude há de ser feita pelos jovens para os jovens. Nós, os velhos, vamos proporcionar as estruturas necessárias para que tudo aconteça. É um percurso este da preparação das jornadas que já existe há alguns meses. Em todo caso, procura-se um momento em que diz, ok, em que se vai dizer, a partir de agora é este e aquele são os responsáveis. Isso vai acontecer após a ordenação episcopal? Ora, eu tenho respondido sempre a algumas pessoas, falta o papel. O falta o papel é que o primeiro passo formal é a nomeação do chamado Comitê Organizador Local, o COL, que é presidido pelo Sr. Cardeal Patriarca, e depois tem 2 pulmões, o pulmão pastoral, o Sr. D. Joaquim Mendes, e o pulmão logístico-executivo, que sou eu. Depois teremos 7 departamentos, e esses 7 departamentos vão se desmultiplicar em 21 áreas de serviços. Ora, isto há de começar a partir do momento que esse papel surja, para que, com a colaboração de todos, durante os primeiros meses e o primeiro ano, porventura, numa base muito voluntária, mas a partir de certo momento do calendário, com uma estrutura nuclear muito profissional, porque não pode ser de outra maneira, como é óbvio, atendendo à responsabilidade do evento e da organização do mesmo, contando nós desde a primeira hora, e quero agradecer e quero sublinhar o apoio fundamental e total, sem ses nem mas, do Sr. Presidente da República, da Presidência da República, do Primeiro-Ministro, do Governo português, do Presidente da Câmara de Lisboa, do Município de Lisboa, do Município de Louros, e temos recebido de todas as partes do país, do Presidente da Câmara do Porto, da Universidade Católica, de tantas e tantas instituições privadas e públicas, da área religiosa e não, de total disponibilidade para trabalharmos em conjunto, e também será uma oportunidade de, mais uma vez, mostrarmos que, como Portugal faz bem, como se empenha e como temos em todas as áreas do saber e dos serviços e das empresas e dos produtos, também será uma mostra importante para o mundo daquilo que Portugal faz e faz muito bem. Teremos, por certo, muitas oportunidades de continuar a falar sobre a Jornada Mundial da Juventude ao longo dos próximos anos. Agora, olhamos para este dia, o dia da ordenação episcopal, e o que ele tem de relevante também, do início de uma nova fase. Aos 19 anos era o primeiro eco-conselheiro na Câmara Municipal da Maia, aqui muito perto, não é? Aos 45, Bispo Auxiliar de Lisboa. Que arco no tempo se traça nestes 20 e tal anos? As surpresas de Deus. As surpresas de Deus. Primeiro, e aproveito para evocar estas 3 terras que são culpadas por eu ser assim. Maia, Matosinhos e o Porto. A minha vida sempre aconteceu nesta geografia do Porto, da Maia de Matosinhos. Exerci funções de funcionário público na Câmara Municipal da Maia, no tempo do professor Vieira Carvalho. Era um jovem que trabalhava, era o responsável pela área da educação ambiental nas escolas, um precursor da Laudato Si, não é? Eu sempre tive essa preocupação e esse gosto. Mas isso aos 19 anos mostra o quê? Da pessoa, liderança, empreendedorismo? E escuteiros. Não é? Nasceu sim, nesse... Sim. Eu fui fundador de uma associação, os Amigos do Rio Lessa,
que passa em Lessa do Balio, na minha paróquia. Era um rio dos mais poluídos da Europa e eu e outros colegas dos escoteiros fundámos uma associação para despoluir o rio. E ele está muito melhor, acho que já tem peixinhos e tudo. Depois, esta casa, a universidade, onde os seminaristas do Seminário Maior do Porto fazem o curso de Teologia. Eu fiz o curso em 95-2000 e depois 2001, o ano pastoral. Estou muito grato e lembro professores que já faleceram e os que andam por aqui, o Dr. Godinho, o Dr. Castro Meireles, o Dr. Ângelo Alves, os nossos bispos, o Sr. Armindo Lopes Coelho, o Dr. António Francisco, tantos e tantos que foram fundamentais. O momento de viragem constituiu esse curso, o curso aqui na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Até essa altura sim, era de uma área que não é esta, não é? Exatamente. Uma grande dificuldade que eu tive desde o início foi mudar a cabeça de cientista, da área das ciências, para a área das letras e da especulação e da filosofia. Confesso que no início tive particular dificuldade eu lembro-me de um dos professores, num dos exames, que eu respondi certo à pergunta e o professor disse, está certo, mas tens que dizer mais. E eu dizia, professor, mas está certo. Não, é assim, aqui 2 e 2 é 4 na mesma, não podes dizer 4, tens que dizer, explicar, e tive sempre essa dificuldade, que às vezes é uma vantagem, né, noutras áreas e noutras circunstâncias, de dizermos rapidamente aquilo que queremos dizer e que entendemos, mas tive, confesso, alguma dificuldade em me adaptar a esse novo modo de contexto, de linguagem, de reflexão, mas foi fundamental para aquilo que significa um mergulho profundo na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, na história da Igreja e principalmente a formação, que acho que é talvez mais importante até do que propriamente da faculdade, do seminário, né? O seminário, eu estou muito grato ao nosso Seminário Maior do Porto, o Seminário Nossa Senhora da Conceição, ao pré-seminário, no Seminário de Bom Pastor, porque é o seminário que nos forma verdadeiramente, que nos lapida, que nos programa para aquilo que será o nosso trabalho, a nossa missão no futuro, e eu estou profundamente grato a essas casas, ao seminário, à Faculdade de Teologia e depois à Faculdade de Ciências Humanas, em Lisboa, onde eu depois acabei por fazer, mais recentemente, até um pouco por culpa do Dr. Paulo Rocha, pela insistência que tinha e tem, e certa, de que a presença da Igreja nos mídia não deve ser uma coisa amadora, que deve ser uma coisa profissional, que deve ser feita e bem feita, não é? Os últimos minutos desta nossa conversa para um olhar à sociedade e a análise, a opinião de um líder da Igreja Católica, nomeadamente a partir do Porto. O que é que diz, o que é que podem dizer tantas gruas semeadas nos telhados do Porto? Mostram a cidade em reconstrução ou mostram uma cidade já a arrebentar pelas costuras? Não, olha, primeiro evocar o professor Beira Carvalho. O professor Beira Carvalho dizia que uma cidade sem gruas é uma cidade morta. A expressão é dele, exato. Pronto, uma cidade com gruas é uma cidade viva. E quem, como eu, viveu no centro do Porto, no Seminário Maior, nos anos 95, 2000 e agora, vemos que as coisas estão muitíssimo melhores, não tem nada a ver. Ou seja, o desafio da reabilitação urbana foi conseguido, foi alcançado. Não é? Agora estamos na fase, eventualmente, do equilíbrio, do QB. Eu sou contra o discurso do turismo a mais, de qualquer coisa a mais, não há nada a mais. Não é? Isto é sempre tudo para todos. Agora, temos é que ser capazes dos equilíbrios. Não é? Mas o turismo não pode retirar pessoas das suas casas, exatamente, Paulo, que é assim, e eu digo isto e sinto isto, as nossas cidades não são procuradas só pelo património, porque ruas, pontes, edifícios, igrejas e palácios, todos os países têm. A grande singularidade, o grande atrativo de cada país e de cada cidade são as suas gentes. As gentes do Porto são únicas, não são melhores nem piores do que as de Lisboa, porque as de Lisboa são únicas, as de Coimbra são únicas, as de Londres, as de Paris, as de Roma são únicas. E o maior ativo que qualquer cidade tem para cativar o turismo são as suas gentes. E nós temos que ser capazes, os agentes da cidade, as forças vivas da cidade, os autarcas, as dioceses, as igrejas, os empresários, todos estão envolvidos na polis, no governo daquilo que é público, temos de ser capazes de equilibrar as expectativas. Este ano é um ano de eleições europeias em maio, depois legislativas, após o verão. Que expectativa tem, nomeadamente para as legislativas, tendo em conta que saímos de uma experiência única na história da democracia em Portugal? Olha, eu começava pelas europeias, que estou muito preocupado com aquilo que significa ainda estes dias, o Brexit, eu não sei o que é que vai dar aquilo, não é? E é mau para todos, não é? Nós temos de ter consciência que o mal do vizinho nunca é bom para nós.
por vezes, por muito que alguns pensem que o mal do vizinho é uma coisa boa, nunca é. No que diz respeito a Portugal, vivemos estes últimos 4 anos uma inovação, aquilo que foi chamado de geringonça. As expectativas de alguns eram mínimas, de outras eram máximas, o que é certo. E as suas? As minhas, confesso que tinha dúvidas, tinha muitas dúvidas que fosse possível chegar ao fim da legislatura. E ainda bem que chegamos, com problemas, com dificuldades, não concordando com tudo, e nós não temos que concordar sempre com tudo. Aquilo que eu dizia há bocadinho, há fase para discutir, há fase para fazer a avaliação, há fase para votar, a partir do momento que as eleições tenham resultado, há fase para trabalhar. Não concordo com muitas coisas, concordo com outras, mas ainda bem que tivemos alguma paz naquilo que significou o decorrer da legislatura que agora vai terminar, e vamos ver o que é que os portugueses vão optar em relação ao futuro. O que eu gostava é que cada português fosse capaz de refletir profundamente sobre a realidade, não é? Que não fôssemos atrás nem de foguetes, nem de fantasmas, nem de conversas muito populistas que podem acontecer do lado direito ou do lado esquerdo, porque acho que hoje em dia o direito e o esquerdo está tão baralhado que as pessoas têm dificuldade. Peço que alguns a dar o pisca no carro, que dão um pisca para a direita e viram para a esquerda, mas é fundamental que no dia em que formos chamados a tomar uma opção, que a opção seja alicerçada numa leitura da realidade, e aí os mídia têm muita responsabilidade. Aliás, o fantasma das fake news anda aí à solta, e temos a ameaça de que aconteceu intervenção noutras eleições, americanas, francesas e outras por aí fora, então não queremos que... E é só a ameaça desse fantasma que ponha em causa a informação dos portugueses e uma opção livre. Chegados ao fim, é assim, antigamente o partido que ganhava formava governo. Era assim que estava tacitamente acordado desde a democracia de Abril. Agora foi de modo diferente. Uns discutiam que era legal, mas poderia não ser lícito. As coisas aconteceram, o tempo passou, a avaliação será feita pelos portugueses, e eu também acho que a Igreja não tem que achar quanto ao partido A, partido B, partido C, temos assim a responsabilidade de salvaguardar aquilo que é o interesse de todos os portugueses, e o melhor para o país, e o melhor do bem comum, da subsidiariedade, do respeito pela vida humana, da dignidade da pessoa humana, e a partir daí estarmos todos uns com os outros. Muitas outras medidas ou opções poderíamos estar aqui a comentar, infelizmente não temos tempo. Pergunto-lhe só, após o dia da ordenação episcopal, a segunda-feira, como é que será? A primeira semana como bispo, como é que será? O primeiro dia é o dia dos enganos, que é o dia 1 de Abril. Mas eu conto estar um bocadinho no Porto, no dia 1, e depois rumar à minha diocese do Patriarcado de Lisboa. Na segunda-feira há a reunião de vigários, na quarta há a reunião do Conselho Episcopal, e depois há uma coisa do aniversário da NATO, das forças da NATO, há uma coisa da Rede Portuguesa de Museus, há uma agenda toda a fervilhar, e a naturalidade e a normalidade dos dias, tendo presente sempre aquilo que é o meu lema, que era de Dom António Francisco: in manus tuas, Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E seja o que Deus quiser, porque se for o que Deus quiser, há de ser uma coisa boa. Esperemos que assim seja de facto. Dom Américo Aguiar, muito obrigado por ter conversado connosco. Muito obrigado à Universidade Católica, à nossa universidade, à acolheu. nossa casa, e que nos possamos reencontrar sempre pelas melhores razões. Muito obrigado e felicidades para o Ministério Episcopal. E rezem por mim, os senhores espectadores, rezem por mim, porque isto só se Deus providenciar é que pode acontecer o que Ele deseja no seu coração. Fica esse pedido também. Muito obrigado, felicidades, obrigado por ter estado aqui no programa 70x7, no dia em que é ordenado Bispo Dom Américo Aguiar. A ordenação é na Igreja da Trindade, no Porto. O trabalho episcopal será no Patriarcado de Lisboa como Bispo Auxiliar. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana.